Fala pessoal, bem-vindo ao segundo episódio do canal Papo de Gráfica. O assunto de hoje é meio polêmico e eu convido você desde já para participar. Mas antes de qualquer coisa, deixe o seu joinha aqui embaixo, inscreva no canal, que tão importante quanto você assistir o vídeo até o final é você se inscrever, porque aí o YouTube entende que o assunto que a gente está falando é um assunto pertinente para mais gente e leva esse conteúdo para muito mais pessoas. Então, não esquece, dá o joinha, se inscreve e ajuda nosso canal, tá? Principalmente você que é da área gráfica, ajuda a gente a ter um canal que fale a nossa língua. A gente está começando uma nova proposta, que a nossa proposta é falar sobre gestão, falar sobre empreendedorismo, sobre finanças, sobre futuro da área gráfica. Então é um canal que tem uma proposta completamente diferente e eu sei que a gente vai crescendo aos pouquinhos, principalmente você que é da área ou você que compra, você que é um comprador de material gráfico e precisa entender um pouco mais do que a gente passa, como que é esse sistema, para entender até como você compra melhor e tem muito macete para você comprar bem melhor os produtos que você está precisando. E nós estamos com o canal aberto justamente para isso, para todas as pessoas, mesmo que você não entenda e mesmo que você seja um especialista, o canal Papo de Gráfica é o canal certo para você. Mas a gente vai fazer um esforço tremendo para levar para você os melhores assuntos que a gente tiver em mãos e que a gente puder atender. Beleza? E aí você vai estar colaborando para que a gente fique cada vez mais forte e que nossa voz seja ouvida. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que me deixou um pouquinho chateado semana passada, por eu ter escutado isso, e como a gente já vem tomando essas pauladas na cabeça, né, com empresas grandes, às vezes até multinacionais, empresas internacionais, e com pessoas que a gente acompanha, que a gente gosta, e as empresas que fazem os produtos que a gente gosta também. Hoje em dia está bem menos, mas já vinha vindo com aquela famosa frase, né? Não imprima, ajude as florestas, ou não imprima, ajude a natureza, como se o que a gente fizesse fosse um crime ambiental e que a gente não ligasse para a natureza ou ligasse para a nossa floresta, e isso não é verdade. E com esse vídeo de hoje eu quero trazer um pouquinho de todo esse assunto e falar até de um assunto que não está no tema, né, que é papel mata árvore, mas que prejudica uma área da gráfica, que é a flexografia, que é a parte de plásticos, beleza? Então continua, assiste o vídeo até o fim, que eu acho que a gente vai tratar sobre um assunto muito interessante. Semana passada estava assistindo uns vídeos do canal de um cara que eu admiro bastante, que é o Breno Perrucho. É um cara novo, que tem uma proposta de trazer para você entender sobre finanças, sobre investimento, para você tratar melhor o seu dinheiro. É um cara que está fazendo um super sucesso, recomendo o canal dele, vou até deixar aqui na descrição do vídeo, porque eu acho que os nossos jovens precisam entender mais de dinheiro. Se talvez na minha época eu tivesse entendido o que ele explica e tivesse compreendido com a proporção que ele explica, com as entrevistas que ele faz, hoje a gente poderia estar, a nossa geração poderia estar bem melhor e bem mais esclarecida. Mas também para explicar que eu já vi propagandas do Grupo Itaú, né? Eu não lembro se no passado, não me recordo muito bem, mas parece que também teve empresas do Grupo do Bradesco ou do Grupo Santander, eu não lembro ao certo, tá? Posso estar errado, se eu tiver errado depois eu vou me corrigir aqui, mas falando sobre isso, né? Não imprimam porque ajude a salvar as florestas. Não imprimam, quando você imprime você está ajudando a matar a árvore. E isso é uma tremenda mentira. Talvez vocês nem entendam o tamanho que é a indústria gráfica, ou o que ela representa para toda a cadeia de produto de consumo mesmo, tá? Você nem tem a noção. Então eu posso afirmar desde já que ou você é um consumidor da área gráfica, né, ativo, que vai lá e compra os materiais, ou você é um consumidor passivo. Mas eu posso garantir para você que no seu escritório, na sua casa, no seu sítio, na sua fazenda, aonde você for, o mercado gráfico ele está presente na sua vida e ele é forte. Quando eu falo mercado gráfico, eu não falo só do offset, né? Aí eu englobo também a flexografia, que é feita em polímero, né? E até outros tipos que é chamado o famoso plástico, né? Só que internamente a gente não fala plástico, cada um é um polímero diferente e é um composto diferente. Mas aí eu englobo também a flexografia, a sinalização, né, que é do plotter, que engloba a impressão digital,
também falo do silk screen, da tampografia, até do dry offset. O que é o dry offset? É a impressão em lata. Então, para explicar um pouco melhor esse mercado, você pode pegar qualquer coisa, desde aquelas caixas pardas que você utiliza para mandar os seus produtos para alguém ou para receber os produtos que você comprou dessas plataformas maravilhosas aí que a gente tem hoje em dia, que facilitam em muito a nossa vida. Então, desde aquela caixinha parda até aquelas caixinhas mais elaboradas que vêm com todos os produtos que a gente compra. Um abajur, uma luminária, uma lâmpada, a lâmpada dos nossos carros, também vem os produtos eletrodomésticos, todas essas coisas que a gente compra que vêm em uma embalagem. Ali também está presente. Quando a gente chama de blister, é aquelas embalagens que são de impressão, né? Papelão, e vem com aquela tampinha de plástico. Mas isso também é uma indústria gráfica que está por trás. Então, eu queria que você só parasse para pensar alguma coisa que você comprou nessa última semana, que você abrisse o seu armário e olhasse ali e não visse aonde a gráfica está inserida ali. Até no manualzinho que você recebe dentro de uma caixa de um objeto grande, né, de um móvel grande do seu guarda-roupa, a caixa provavelmente está impressa o nome da marca e dentro vem, nem que for uma folha só, explicando como que você deve montar, ali também está a indústria gráfica. E pasmem, até naquela latinha de spray que você usa de vez em quando, na latinha do seu milho, na ervilha, né, na lata de tinta, também na massa acrílica. Ou seja, em todos os lugares da sua vida você vai encontrar um produto que tem envolvido a área gráfica. Então, como que um mercado desse enorme e tão necessário passa tão despercebido na vida das pessoas? Eu não me conformo como o nosso mercado não soube se valorizar. Né? Se todo produto que é lançado precisa de uma embalagem, precisa de um rótulo, precisa de uma etiqueta, precisa mostrar para poder vender, como que a indústria que é responsável por tudo isso, esquecida, deixada de canto, a ponto até de ser acusada de matar a árvore para poder a gente ter o nosso substrato para poder fazer a impressão. Quero aqui fazer uma justiça, que às vezes quando a gente fala que o mercado gráfico está se deixando apagar e que ninguém está aí para defender os nossos direitos, né, para defender a gente, quando é falado alguma fake news dessa daí, né, ou alguém afirma com tanta certeza alguma mentira sobre o setor, tem sim uma entidade séria trabalhando com isso, que é a Two Sides. O presidente da Two Sides é o Fábio Mortara, então é uma instituição séria pra caramba que está fazendo um trabalho, inclusive fez uma parceria com Maurício de Souza Produções. Quero mandar até um abraço para Maurício de Souza, que foi um cara que eu cresci adorando, apaixonado pelos gibizinhos, né, da turma da Mônica, aprendendo muito, aprendi a ler com eles. E inclusive tem até um gibizinho que fala sobre toda essa história do papel, formação do papel, como faz. Então é um trabalho que a gente tem que ponderar aqui e dizer que é um trabalho que está sendo muito bem feito. Parabéns para o pessoal da Two Sides. E eu espero que o mercado gráfico também agradeça de outra forma, participando da Two Sides, se filiando à Two Sides, para poder fazer esse material crescer e a gente atuar em muito mais áreas, para que todo mundo saiba e escute a nossa voz e saber o quão importante nós somos. Beleza? Então só fica esse registro aí e vamos continuar o nosso papo. Quando a gente fala que papel mata a árvore, a gente tem que ser um pouco mais responsável. As pessoas que falam sobre isso, a gente já provou para você o quão grande é a área gráfica e o quão importante que ela é. Tá, vou tomar uma aguinha aqui só para que a boca começou a secar. Então, o nosso papo hoje é explicar para você o seguinte: da onde vem a madeira que é feita o papel, como que ele é feito o papel e como que essa cadeia funciona. Tá, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que a plantação de eucalipto tem crescido muito. Então, assim, o primeiro ponto que eu vou tratar é que papel, pelo menos aqui no Brasil e nos países sérios, Estados Unidos e tudo, eles são feitos de duas madeiras. Do pinus, que é o pinheiro, e do eucalipto. Nenhuma delas são nativas do Brasil. O eucalipto, beleza, ele se deu muito bem aqui no Brasil e hoje é a principal matéria-prima.
Hoje em dia nós temos cerca de 9 milhões e meio de hectares de plantação de árvores para papel. 70% dessa plantação é de eucalipto e 20% é de pinos. O restante são madeiras para outro tipo de coisa, carvão, lenha e aí outras culturas. A segunda coisa que eu tenho para falar para vocês, que a madeira nova, ela respira o gás carbônico para poder crescer e desenvolver e depois ela devolve para você o oxigênio. Então são 9 milhões e meio de hectares que estão respirando gás carbônico para o crescimento e devolvendo o oxigênio. Ah, Ederson, como que você sabe disso? Não sei se vocês já ouviram falar do anel de carbono. Quando você corta um eucalipto, você vai ver que tem aqueles anéisinhos em volta dele e isso é chamado de anel de carbono. Tá? Hoje em dia ele é até uma ciência, eu vou falar o nome, chama dendrocronologia, tá? Que é o estudo desses anéis, porque eles vão contar a história se teve queimada, se teve época de seca, se teve época de congelamento, eles contam toda uma história, é muito mais do que os anos da árvore. Mas geralmente, de um grosso modo, cada anelzinho daquele equivale a um ano da árvore. Tá? Então, no caso do eucalipto, eles geralmente têm 3 cortes. O primeiro corte varia aí entre 5 a 7 anos, dependendo de como foi a muda desse eucalipto. Aí o segundo corte, né, é de mais ou menos de 7 em 7 anos, e aí vai durar aí cerca de... Pode o último corte ser feito com 5 anos, mas aí vai durar em torno de 18 a 20 anos. E aí depois essa árvore vai ser tirada e vai ser replantada. Então, imagina só a proporção que isso daí tomou. Você teve a primeira fase dessa plantação, usou 20 anos, ela respirando o gás carbônico e te devolvendo o oxigênio, e depois você vai replantar. Então, isso sim é chamado um pulmão para toda a Terra, para todo o planeta Terra, né? Não só para o Brasil, mas como para todo o planeta Terra. Então, a terceira que eu vou falar é que a árvore mais antiga, ela respira o oxigênio e devolve o gás carbônico. Ederson, então você está querendo dizer que a gente tem que matar a Amazônia e virar uma grande plantação de eucalipto? Não é isso que eu estou falando, não é isso que eu estou afirmando e não é isso que eu penso. Porque a Amazônia, ela é muito mais do que só árvore. Tem árvore a dar com pau que são necessárias. Mas ela é muito mais, ela é todo um bioma, a fauna, a flora, né, os insetos, tudo na Amazônia é necessário para que a gente tenha todo esse ecossistema que a gente precisa, necessita e tem que lutar sim por ele. Estou dizendo e defendendo a área gráfica que não mata a árvore, não vou pegar lá uma seringueira, não vou pegar lá uma goiabeira, não vou pegar lá um pau-brasil para fazer papel. Não é isso. Então, essa é a única defesa que a gente tem. E aí tem um outro lado, que falam que essas plantações de eucalipto são grandes desertos verdes, porque eles atacam o lençol freático, eles atacam a água, eles tiram todos os nutrientes e a água do solo e depois detonam o solo. Então, isso também é uma mentira. Porque se fosse assim, não teriam 3 cortes na árvore e depois o replantio. Então, hoje em dia, os maiores fabricantes de celulose, né, que é a matéria-prima que mais se fala, e ela não é usada só para fazer o papel, ela é usada numa série de outras coisas, como as fraldas, como até a matéria-prima do copo de papel, que hoje em dia usa, McDonald's, Burger King, esses grandes fabricantes. Então, assim, é uma mentira também. Porque hoje em dia os grandes fabricantes, vou falar no caso do Brasil, né, que é a Suzano e a Klabin, elas são donas das fazendas ou têm parceria com os fazendeiros que têm as plantações de árvore. E isso tudo elas são certificadas, a certificação FSC, inclusive nessa sexta-feira agora a gente vai ter uma entrevista com o William, que é um cara que eu considero um especialista em FSC. Ela tem essa certificação FSC e são monitoradas constantemente para ver o manejo disso daí. Como que eles estão fazendo. Então tem a distância certa, tem a profundidade certa. Quando eles identificam sim um manancial de água, né, um lençol freático que é essencial para aquela região, eles dão umas desviadas, eles fazem um projeto. Então existe todo um projeto, é um estudo, é uma ciência e existe todo esse planejamento. Então assim,
não vá acreditando em pesquisa. Ah, não vou acreditar no Ederson. Não é obrigado, mas pelo menos você foi alertado e vai pesquisar. E você vai ver que é verdade. Melhor do que quando a gente escuta falar alguma coisa, de repente é de uma pessoa que a gente admira, é um cara que tem propriedade, e a gente não vai pesquisar, e aí a gente julga todo um setor que é muito importante e fazendo até, pode causar um desemprego, pode causar uma crise, porque se todo mundo acreditar que papel mata árvore, ninguém vai comprar mais nada que tenha papel impresso envolvido. Então, isso é uma grande besteira. Eu acho que a função que é principal que eu tinha para falar aqui para vocês é essa, né? Então, entre no site desses fabricantes que eu falei, Suzano, da Klabin, vejam como é feito o papel. Eu vou deixar também aqui embaixo no vídeo os vídeos do YouTube que explicam como é feito o papel, desde a sua plantação, as árvores plantadas, até sair o papel do outro lado. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês: imprimam sim, comprem livros. Não tem coisa mais gostosa do que você sentar com o filho na sua cama, sentar no sofá, ler um bom livro para ele, tá? Então não fiquem com medo de estar destruindo, de estar prejudicando a natureza. Isso daí é uma balela, é uma mentira. Eu gosto de pegar o livro, sentar na minha rede, aí eu levanto da rede, vou para o outro lado da calçada, perto de casa, para ficar no sol, e eu gosto dessa sensação. Então não percam, não se preocupem, imprimam sim, gastem papel, não de forma desordenada. Tudo que é de forma exacerbada, sem pensar, é ruim, é prejudicial. Mas se você tiver que imprimir um relatório na sua empresa, pode imprimir. Se você tiver que fazer um livro, mandar o livro impresso, mande imprimir o livro. E você vai estar colaborando com a natureza, sim, usando papel. Na verdade, você lê o livro, você imprimir de forma consciente, você vai sim estar ajudando a natureza. Meu nome é Ederson Campos, do canal Papo de Gráfica. Fiquem com Deus e até a próxima.